Bem, agradecemos ao Tribunal Regional Eleitoral pelo envio do material de divulgação da campanha. Cristina Grêmio é curitibana, filha de professores, também curitibanos, neta e bisneta de curitibanos, trineta do primeiro médico cirurgião de Curitiba, Dr. Trajano Reis. É jornalista há 34 anos, 26 deles dedicados à reportagem de TV, motivo pelo qual conhece todos os 75 bairros da cidade e os problemas enfrentados pela população. Cobriu todos os governos municipais e estaduais de 1990, bem como a atuação dos demais poderes e órgãos públicos. Desde 2018 passou a atuar no jornalismo digital, de opinião como colunista e analista política, tendo passado pelos veículos e programas de maior audiência da internet brasileira, como a Gazeta do Povo, Jovem Pan News, Revista Oeste e Rádio Auriverde Brasil. Afastou-se do jornalismo para concorrer à Prefeitura de Curitiba por imposição da lei eleitoral. Convidamos para apresentar suas propostas ao setor produtivo de comércio e serviços a candidata à Prefeitura de Curitiba, Cristina Grêmio. Bom dia. Primeiramente, obrigada ao presidente, ao vice que estão aqui do meu lado, a todos que estão presentes. Agradeço demais aos curitibanos de todas as origens que têm abraçado essa proposta e caminhado comigo nessa dura batalha de vencer uma corrida eleitoral sem um tostão de dinheiro público, sem marqueteiro, sem comitê, sem sequer ter assessor de imprensa. Então, nós realmente estamos enfrentando aqui a força do sistema. Quando eu digo sistema, é como as coisas são construídas no Brasil, e que quando a gente está de fora da campanha a gente não entende muito bem, só estando dentro da campanha que a gente vê o tamanho do desafio que é. Mas é com muita alegria que eu venho a um espaço como esse. Agradeço demais o espaço, porque também, quando eu falo de sistema, há uma asfixia dos nomes novos que tentam entrar para a política. Não há espaço nos jornais, eu sou jornalista, eu conheço toda a imprensa curitibana porque eu estive dentro dela por mais de 3 décadas. E não há nenhum privilégio tendo passado por lá, porque eles têm que seguir a lei eleitoral, e a lei eleitoral não obriga os veículos de imprensa a chamarem candidatos que não têm representação em Brasília. É o caso de partidos que não têm representação em Brasília, que é o caso do meu, o Partido da Mulher Brasileira, único partido que me deu legenda, porque eu tentei ao longo de quase um ano, conversei com todos os partidos com quem era possível conversar, por questões de afinidade ideológica, e foram me negando a legenda. Então eu consegui, e agradeço demais ao Partido da Mulher Brasileira, que é um partido que existe há 9 anos, mas não tem deputados federais e senadores, portanto não tem fundo eleitoral, não tem direito à rádio e TV, e seus candidatos não são convidados para sabatinas e debates. A única vez em que eu fui convidada para debate nessa corrida eleitoral foi o da Band. Na hora de entrar na emissora, vetaram o acesso. A palavra que eu ouvi do advogado, sem maiores explicações, é que eu estava sendo desconvidada. Então, realmente é uma batalha, por isso me alongo aqui. Agradeço demais aos apoiadores voluntários que estão comigo nessa jornada, porque se tem uma coisa bonita em ser um nome novo, atendendo a um pedido do povo para se apresentar para a política, para se colocar a serviço da cidade, como foi o meu caso, uma candidatura absolutamente orgânica, se tem algo lindo, é ver a mobilização espontânea da população, não só declarando voto, mas se colocando à disposição para trabalhar, e estão trabalhando. Os curitibanos que já aderiram à minha campanha são todos cabos eleitorais voluntários. Então, ao mesmo tempo que há um desequilíbrio muito grande de forças, é muito gratificante ver que a cidade abraçou essa possibilidade de ter alguém novo na política. Agradeço o relembrar da história do meu trisavô. Acho que brevemente vale dar um pequeno detalhe. Eu tenho várias ascendências europeias, como a maior parte dos curitibanos. Tenho também origem indígena, como acho que todos nós, se for olhar lá para trás, a gente encontra, né? Ascendência indígena ou eventualmente negra. Obviamente português eu tenho também no meu sangue, mas esse ramo da família muito me orgulha, porque é o meu ramo curitibano. O meu trisavô, Trajano Reis, era um baiano que formou-se em medicina, a gente está falando aqui do século XIX, muito antes da inauguração da nossa belíssima universidade, primeira do país, né? A Universidade Federal do Paraná, onde eu, com muito orgulho, estudei jornalismo. Ele se formou em medicina e, na época, a vila estava crescendo muito, segundo consta na história,
e Dom Pedro II o convidou para ser o primeiro médico cirurgião de Curitiba. E ele veio e teve um amor tão grande por essa cidade que, depois de contrair pneumonia e ser recomendado seu retorno à Bahia, e diz que é um episódio aqui que marcou a história de Curitiba na época, a população inteira na calçada da Carlos Cavalcante, onde ele morava, e na Barão do Rio Branco até ele chegar na estação de trem, dando adeus para o médico. Ele volta para a Bahia, se cura e retorna a Curitiba e encerra a sua vida aqui. Ele teve 3 filhos, um deles era médico também, a nome de rua, Jaime Reis, que infelizmente foi assassinado, não deixou descendentes, e eu descendo do Albano Reis, que é um dos outros filhos dele. E aí meu avô também se chamava Trajano Reis, a minha mãe, né, que é filha do Trajano, que me deu a vida. Então eu tenho muita ligação com a cidade por conta de histórias de família. Eu brinco, na campanha eu tenho contado muito, já entro nas propostas, mas é que eu acho importante que entendam as minhas raízes curitibanas. Eu tenho contado muito na campanha que a minha ligação com Curitiba é forte por essa ligação familiar, porque eu desde criança ouço histórias. Por exemplo, a minha mãe está com 82 anos. Ela lembra quando parava circo no terreno do Teatro Guaíra. Ela tinha 5 anos de idade, então década de 40. Você vai criando uma relação com a cidade. A Curitiba da minha infância tinha 500 mil habitantes. Eu vivi numa Curitiba que a gente corria na rua e não precisava estar muito na periferia. Eu morava ali nos arredores do Centro Politécnico. Mas a gente ainda sabia que tinha que viajar um tanto dentro do mapa curitibano para sair da cidade. Então eu vi essa cidade crescer e vi crescer já como jornalista. Por isso que eu faço questão de divulgar no currículo que eu tive com muita gratidão, essa experiência de conhecer muito a fundo os 75 bairros, porque repórter de televisão tem que ir aonde o problema está, e eu conheci a cidade através dos seus problemas e das demandas da população. E de alguma forma é essa trajetória toda que me traz para esse momento. Depois que eu entrei para o jornalismo de opinião, às vésperas ali da pandemia, eu já estava na Gazeta do Povo em 2018, mas entrou a pandemia, todo mundo consumindo muito vídeo, por motivos óbvios, e eu naquela projeção ali de dar a minha opinião, mas não por acaso eu criei uma conexão muito forte com as pessoas, porque era o que as pessoas queriam estar dizendo. Então, em relação a muitos pontos, em relação a transformações muito aceleradas que foram acontecendo na questão dos costumes, uma imposição de uma forma de viver que não é a que a maioria das pessoas queria adotar para a sua vida, para a sua família, e eu ali, naquele embate verbal, as pessoas foram sentindo que eu poderia ser, eventualmente, uma líder política, e aí que surge a demanda para me candidatar a prefeita. Então, desculpe me alongar nessa primeira exposição, mas é importante assim, que entendam a minha raiz curitibana, e que isso aqui não foi um projeto de vida. Eu não almejava ser política ou ganhar um destaque na vida pública, como acaba acontecendo numa campanha, mas foi um pedido muito forte que veio através de vários setores da sociedade, especialmente ao longo do ano de 2023, após tudo que ocorreu nas eleições de 2022, todo o desânimo, todo o desespero, enfim, todas as questões conturbadas que vieram depois, as minhas posturas sempre muito firmes no jornalismo de opinião, e eu entendi que havia o mesmo desejo que eu na maior parte dos corações curitibanos, que era: nós precisamos de algo novo. Mas algo novo, só que alguém que de fato ame a cidade, que de fato queira resolver os problemas, estão sendo jogados para baixo do tapete, porque a nossa cidade é muito linda, a gente ama muito, mas ela tem problemas, e o jornalista conhece bem. Então, comecei a caminhar pela cidade, comecei a conversar com muitos setores, e entender que não dava mais para a gente continuar fechando os olhos para uma população de mais de 4 mil moradores de rua. Esse centro da cidade completamente abandonado, os relatos que eu ouço dos comerciantes são de rachar a alma no meio. E eu tenho certeza que cada um de vocês conhece a fundo o que eu estou dizendo. Estive gravando um vídeo algumas semanas atrás, num domingo de manhã, nos arredores da feirinha, e caminhei um pouco mais para cá, para a Praça Generoso Marques. E qual não foi minha surpresa, apesar de toda a realidade que eu conheço, de ver moradores de rua dormindo em cama na rua. Então já não é mais só uma população itinerante, ela está fixa nas ruas de Curitiba. E eu tenho percorrido muitos bairros na pré-campanha, especialmente acompanhando candidatos a vereador do meu partido. E sim, temos uma chapa completa, 39 candidatos a vereadores, muito engajados com a cidade, com os problemas dos seus bairros. E também, infelizmente, não foi surpresa, moradores de rua em todas as ruas comerciais de todos os bairros de Curitiba. A gente sabe que cada bairro é um mini centro da cidade, todos têm suas lojas com marquises, e
embaixo delas sempre tem alguém instalado. Então, esse é um problema muito premente que chegou forte no ano passado já para mim, quando pediam para me colocar como candidata, e eu disse, é uma questão que eu também gostaria de resolver. Não só pelo lado de cá, não só olhando pelo lado de quem não gosta de ver essa situação, porque ela degrada a cidade, ela atrai criminalidade, enfim, né, e todo o abandono que a gente está vendo, mas especialmente pelo lado humano. Eu, como repórter, sempre dei um desconto e sempre esclareci isso quando me colocava diante da questão. A gente não pode culpar o gestor por não solucionar o problema do morador de rua, porque todos nós conhecemos a lei e ninguém pode ser obrigado a sair da rua se não quiser. E eles não querem, normalmente. Só que o que eu não vi ninguém fazer, e aí dou o mérito aqui para o Jairo Filho, que é o meu candidato a vice, já acho que ele vai ter uma oportunidade de falar um pouquinho, empresário também, e que foi um dos primeiros que vieram se voluntariar para trabalhar na campanha lá atrás, abraçou bravamente a coordenação de uma equipe de 200 voluntários que a gente reuniu para nos ajudar a entender os problemas da cidade e traçar o plano de governo. E fez ele que escreveu o plano de governo. A gente viu que os gestores anteriores, e aqui não estou fazendo crítica a ninguém, tá? Todos têm seus méritos e suas deficiências, cobrir todos esses governos aí, que desde 1990, saiu um eninho ali no currículo, não é de 1990, desde 1990 eu cobri todos os governos municipais, estaduais e federais, mas a gente recebeu essa demanda dos moradores de rua e eu sempre defendi dizendo, não podemos culpar o gestor municipal quando a lei federal impede que ele haja. Então, Curitiba tem uma assistência social bastante robusta. Nós temos abrigo não para 4 mil moradores de rua, e esse dado quem traz são as ONGs e as igrejas que atendem essa população, não é um dado oficial, mas é um dado conhecido. A gente não tem como tirar eles da rua, mas também o que mais se tentou fazer, além de dar cama, cobertor, um banho, eventualmente um corte de cabelo, corte de barba, não muito mais, e a gente precisa tentar algo mais. Quando eu menciono o Jairo Filho, o trabalho que foi feito com a equipe de voluntários, é porque vieram muitas ideias, e uma delas a gente realmente acredita que pode, talvez não solucionar, mas estancar o crescimento da população de rua, que é incluir uma nova regra quando eles se utilizam dos abrigos públicos antes da saída deles. Já que a saída, né, é de livre vontade e eles saem mesmo, eles vão para lá, sei lá, de 3 em 3 semanas, 2 em 2 semanas, quando necessitam de um banho e talvez uma noite de sono um pouco mais confortável do que na rua, eles têm que, lá no abrigo, ficar na ala masculina ou na ala feminina, não gostam, eles querem ficar os casais juntos. O cachorro vai para o canil, não gostam porque é o grande amigo deles, e ainda bem que tem esses cachorros fazendo companhia, né? Mas além dessas regras, inclui mais uma regra, vocês antes de sair são obrigados, mas no bom sentido, né, a assistir uma palestra terapêutica. E a gente já está em contato com inúmeras dessas ONGs que atendem já de forma voluntária, inclusive as igrejas, e todos encantados com essa ideia de a gente criar uma trilha do resgate, que é colocá-los assistindo uma palestra, ganha uma espécie de uma pontuação quando volta para a rua, entrou de novo no abrigo, mais uma palestra, aumenta a pontuação, e ali vai, em determinado momento, ele já caminhou nessa trilha e ganhou o direito à terapia individual. O que a gente está vendo que pode ser uma luz no fim do túnel? A gente, de alguma forma, fornecer a eles a chance deles voltarem, deles resgatarem sua autoestima. Eles voltarem a se ver como seres humanos dignos de receber assistência. E aí sim aceitarem o liceu do ofício, a oficina profissionalizante, os empresários oferecendo vagas de trabalho, mas não conseguimos inserir porque no meio dessa trilha do resgate tem o momento da terapia para a liberação de, né, questões de saúde. Muitos são viciados em drogas, em álcool e precisam passar por essa desintoxicação. Então, não se chega oferecendo a desintoxicação, eles não querem. Eu conversei com um morador de rua ali, nesse momento que eu vi a cama, que eu fiquei extremamente chocada, eu disse, senta aqui e me explica a tua história. Veio do interior do Paraná, se você começar a conversar, todos eles têm uma história, lembram da família, ele tinha o nome dos filhos tatuados no braço, obviamente que tem amor pelos filhos, senão não teria tatuado no braço. E você não quer voltar para sua família, onde é que estão seus filhos? Não, estão trabalhando e tal, mas eu não tenho mais coragem de encontrar meus filhos, porque eu sou viciado em álcool. E eu já entendi que eu não tenho solução. Eu falei, tudo tem solução, basta você querer. E em 5 minutos de conversa, ele estava se derramando em lágrimas, e eu não tenho dúvidas de que se ele tivesse um terapeuta ali, ele já entraria na trilha do resgate. E poucas palavras, só de receber alguma atenção e uma ou outra palavra de estímulo.
Então, eu realmente acredito muito nessa, que é uma das muitas propostas que nós temos. Quero falar, claro, da parte econômica. O Jairo tem muito a dizer, ele escreveu o plano de governo, e a parte do desenvolvimento econômico, como ele é empresário, vem muito forte no nosso plano de governo. Recriar a Secretaria de Indústria e Comércio, isso para mim é uma questão de honra. Como que uma cidade como Curitiba extinguiu a Secretaria de Indústria e Comércio, viveu a pandemia que o mundo inteiro viveu e não recriou, pelo menos no pós-pandemia. Com a cidade destruída, a gente sabe o tanto de empresas que fecharam, os milhares de empregos, né, que se encerraram. Infelizmente, eu como jornalista recebo também as dezenas de casos de empresários que tiraram a própria vida por conta da destruição da história de uma vida inteira, e de terem sido obrigados a demitir tantas famílias. Fica também essa culpa, não é a culpa do empresário, mas eu sei como o empresário se sente quando tem que fechar um posto de trabalho. Então a gente precisa realmente criar um novo acesso rápido ao poder público municipal, destravar as inúmeras possibilidades de parcerias públicos-privadas, ressuscitar esse centro da cidade, que é lindo, é inadmissível. Coloquei lá tolerância zero com pequenos crimes, e isso a Guarda Municipal dá conta. Vandalismo, depredação, isso não pode ter. A gente tem um histórico lá de Nova York, degringolou depois, mas na época do Rudolph Giuliani, o quanto a cidade floresceu na hora que combateu pichação e pequenas depredações. Não pode deixar isso se alastrar, porque fica uma depressão coletiva, né? Parece que ninguém mais quer circular pelo centro da cidade, e os coitados dos comerciantes, dos empresários também já não conseguem, mal e mal conseguem abrir suas portas, quando abrem não atraem cliente. Então, tem muita coisa para ser feita nessa cidade. Saúde, educação, nós vamos entrar com educação financeira nas creches, desde pequenininho. Educação financeira, educação para o empreendedorismo e aulas de oratória. Porque a gente percebeu também, discutindo com o pessoal de tecnologia e inovação, essa grande preocupação e premente da extinção dos empregos da forma como a gente conhece hoje, por causa da inteligência artificial, que chegou, está aí, não tem como negar. A gente não tem como fechar a porta e dizer, fique do lado de lá, nós vamos viver num mundo analógico aqui de novo, que a gente gosta mais. Nos engoliu. A gente tem que encarar isso em números. Eu ouvi com muita surpresa recentemente que nos Estados Unidos o direito está acabando, a função de advogado está acabando, porque a inteligência artificial puxa em questão de frações de segundo. Toda a jurisprudência pega só o nome do cliente, joga lá, está pronta a defesa. Não precisa o advogado estudando aquele caso durante uma semana, nem o juiz ouvindo as testemunhas. Claro que precisa de uma revisão humana, mas muitos empregos serão extintos, e quem vai trabalhar onde? A gente acha que essas crianças que estão hoje na creche, com 1, 2, 3 aninhos, daqui 15, 16 anos, vão necessariamente ser obrigadas a empreender. Eu brinco quando eu estou falando sobre esse assunto, a gente vai continuar comendo pão de queijo. Vai ter que ter um empreendedor ali vendendo pão de queijo na universidade, onde quer que seja. Então, a gente precisa criar essa inteligência coletiva de saber empreender, de não ter vergonha de ganhar dinheiro, de parar de culpar quem vence na vida por ser mais rico do que quem não teve oportunidades. Óbvio que a gente precisa oferecer oportunidades para a população mais vulnerável, e também temos um plano grande de assistência social nessa área, nas áreas periféricas, especialmente levando educação, saúde e habitação de qualidade já para as periferias. Não querer jogar para outras periferias quem já está em área invadida, mas regularizar aquilo ali e dar uma habitação mais digna. E parcerias público-privadas podem vir com força se o município não tiver condições financeiras para arcar com isso. Mas eu acredito também na saúde financeira de Curitiba. Sei que a atual gestão conseguiu recuperar muito do que tinha sido destruído em termos financeiros no orçamento municipal, e vamos para cima para melhorar a desigualdade entre as faixas sociais de Curitiba, mas pensando sempre no bem coletivo, que a cidade toda prospera quando a gente tem menos gente na rua, menos criminalidade, né? Crianças se preparando realmente para o futuro que está aí, que é um futuro diferente do que nós vivemos como empresários, como empreendedores, né? Enfim, como profissionais liberais. E eu estou muito aberta a sugestões. Nosso plano de governo já está registrado no TSE, a gente seguiu todos os prazos, mas ele continua em reconstrução, porque tem mais e mais gente chegando para a nossa campanha, e a gente está sempre aberto. Novas ideias encantadoras, ideias realizáveis, né, projetos realizáveis, e a gente vai continuar discutindo a cidade durante a campanha e no governo também. Estaremos abertos. Muito obrigada. Muito obrigado, candidata Cristina Grêmio.
Gostaria de registrar também a presença aqui do candidato a vice-prefeito Jairo Filho. E para conduzir as perguntas, devolvo a palavra ao coordenador jurídico da ACP, Dr. Eduardo Stremer. Bom dia novamente. Aproveitar e agradecer aqui e citar o nome do ex-presidente Glaucio Chiara, que está aqui prestigiando e tem vindo em todas as sabatinas sempre acompanhando. E, em nome dele, cumprimento todos os demais membros da casa também, além do presidente, por óbvio. Candidata, a senhora tem uma história dentro do jornalismo e também dentro da parte da comunicação digital muito forte. A gente nota nas suas redes aí mais de 500 mil em determinada rede, em outra 1 milhão, 2 milhões, são números exponenciais e acredito que passam a fronteira do Paraná com certeza absoluta. Isso reflete nas pesquisas, pelo menos algumas pesquisas que nós estamos tendo contato aqui, inclusive tive hoje contato com uma que coloca a senhora em terceiro lugar, com um empate técnico com o segundo, então pela margem de erro e com a baixa rejeição e ainda com a possível ampliação do eleitorado que vai conhecer a senhora, sem dúvida alguma, torna-se muito importante sua presença aqui, independentemente de não ter representantes do seu partido na Câmara dos Deputados ou Senado. Então, muito obrigado pela sua presença. Parabenizo também a escolha do seu vice, um empreendedor, advogado, um amigo meu, inclusive. Conheço o Jairo há um bom tempo e, sem dúvida alguma, como eu comento, os candidatos a prefeito em Curitiba eles têm tido uma inteligência na escolha dos seus, a maioria pelo menos, dos seus vices, porque eles se completam, né? Então, áreas distintas, comunicação, parte jurídica, empresariado, então, sem dúvida alguma, são áreas que afetam aqui a nossa sociedade e, como dito, participou da criação do próprio plano. Pois bem, partindo dessa premissa, desse mix positivo da sua chapa, um ponto aqui que eu começo a pergunta diz respeito o comércio varejista. Hoje, segundo dados do SEBRAE, a Administração Pública, Defesa e Seguridade Social, o comércio varejista, que é o nosso aqui representado na sua maioria, foi o que mais empregou e reuniu trabalhadores na capital, sendo um dos setores que mais contribuiu para o produto interno bruto da cidade. Então, diante desse papel relevante do comércio varejista e as dificuldades até citadas pela senhora em relação a esse pós-pandemia que nós tivemos aqui na cidade, e aqui sofreu muito, diga-se de passagem, a segunda capital que mais fechou durante o período da pandemia. E a senhora citou a criação da Secretaria de Indústria e Comércio e Serviços. Existe dentro do seu plano de governo o programa Heróis do Bairro, Congresso Semestral de Empreendedorismo. Então, notamos um viés de ataque positivo no empreendedorismo da cidade. A senhora pode discorrer um pouco mais sobre as propostas do comércio varejista e qual que é o plano de ação em relação ao comércio como um todo? Exatamente, a gente tem esse foco muito grande em repensar a cidade pós-pandemia, já que a gente não percebeu que isso foi pensado de 2022, meados de 2022, aqui em Curitiba demorou um pouquinho mais, quando a cidade foi sendo reaberta. A gente teve um maior lockdown escolar entre as capitais, o segundo maior lockdown, acho que comercial e empresarial. Então, realmente é inadmissível que uma cidade que se diz modelo, que se diz a cidade mais inteligente do mundo, não tenha dado espaço para o setor produtivo e para os futuros empresários, empreendedores e profissionais liberais, que são os alunos de hoje, retomarem sua atividade um pouco antes, quando o mundo já tinha saído um pouco daquela fase de pânico e já entendíamos que imunidade de rebanho e tudo mais estava nos fazendo sair daquele tormento que foi a pandemia. Na parte de desenvolvimento econômico, quando a gente fala de recriar a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, é justamente para trazer o setor produtivo para mais perto e entender mais a fundo as demandas de cada setor. A gente já está compreendendo bastante com esse trabalho grande que a gente fez do voluntariado na execução do plano de governo. Fizemos questão. Quando eu aceitei ser candidata, a primeira coisa que eu falei para as pessoas que insistiam demais nisso, e eu até então estava só ouvindo e meio que desconversando e focada lá no jornalismo, eu disse, se eu aceitar isso, eu não vou fazer sozinha. Não vou fazer sozinha. Eu não tinha nem começado a procurar partido ainda. Imaginei que não seria difícil. Tinha tanto partido se dizendo conservador, liberal. Eu falei, tem muita gente que pensa como eu, dentro dos partidos, então vão aceitar conversar comigo, vão me dar legenda. Mas eu disse, eu não vou fazer isso sozinha. Eu preciso de gente me ajudando a pensar a cidade,
a pensar nos problemas e trazer as soluções e a executar depois. Não quero nem governar sozinho, porque o meu conceito de democracia é o que está na Constituição, pelo povo, do povo, pelo povo, para o povo, que infelizmente a gente não vê, tanto na tal da democracia relativa, que eu chamo sem nenhuma vergonha de ditadura. Eu acho que o que a gente vive hoje no Brasil com censura, né? Eu combati muito as imposições à liberdade de expressão, fui censurada na Jovem Pan no período de 2022, fiquei 10 dias fora do ar junto com um grupo grande de comunicadores expressivos e, surpreendentemente ou não, no dia seguinte do resultado das urnas eletrônicas, fomos todos dispensados, contratos rescindidos, e migramos para uma startup de jornalismo com muito orgulho, também a Revista Oeste, onde tivemos mais espaço, mais liberdade, mas o que a gente vive hoje é ditadura. Então, essa aura toda, e que tem muito a ver com comércio, com turismo também, com setor de lojistas e tudo mais, a gente quer tirar de cima de Curitiba, pelo menos, que vai ser a nossa alçada. E aí eu não sei se eu posso passar a palavra para o vice falar um pouquinho, porque ele que mergulhou a fundo em como vamos realizar. O Heróis do Bairro, rapidamente, que você citou aí, como a gente pensa em chegar forte nas creches e nas escolas com empreendedorismo, oratória, educação financeira, trazer as crianças para a realidade nossa, até para que elas sejam agentes que levem a informação para os pais e melhore também a vida de quem já está, né, na fase de lidar com o dinheiro e com o trabalho. A gente pensou em trazer os empreendedores e os empresários do bairro, sejam super bem-sucedidos ou alguém que acabou de vencer os primeiros entraves, né, conseguiu passar os 5 anos lá sem encerrar a sua empresa, para falar com as crianças, para eles serem realmente considerados heróis, ali como pessoas que deram certo na vida, contar a sua história, de onde vieram, né, se eram do bairro desde pequenas dificuldades, e colocar os empresários também como parceiros desse fomento da nova cultura empreendedora na cidade, né? Olimpíadas, de alguma forma, entre as crianças, ou prefiro chamar de gincana para parecer mais lúdico, mas que estimule as crianças a trazerem ideias. Vamos brincar de lojinha na sala de aula lá mesmo, e o que vender mais vai ter um prêmiozinho, enfim. O Heróis do Bairro vai envolver a comunidade escolar com a comunidade próxima, mas trazendo exemplos de sucesso para começar a ajudar também a desmistificar essa cultura nefasta de achar que o trabalhador ele é sempre vítima do empresário, né? Que o proletariado tem que estar sempre contra a cultura que vem de décadas e precisa ser quebrada já lá na base. Mas posso passar rapidamente só para ele falar de desenvolvimento econômico, vocês me permitem, ou estou infringindo muitas regras? Porque eu acho importante que o Jair tenha uma participação, até para ele conhecer melhor as dores de vocês, como empresário. Eu sou uma microempresária da área de comunicação, que fazia contratos e fechava acordos com empresas, mas não tinha ninguém empregado. As dores que vocês viveram na pandemia, eu não vivi. E o Jairo sabe bem, porque não só ele viveu, mas ele lida com empresários, ele presta consultoria para empresários de várias áreas, e muitos, acho que praticamente 100%, sofreram de alguma forma, né? Antes de mais nada, presidente, quero parabenizar o senhor pela iniciativa democrática, né, de estar ouvindo todos os candidatos. Penso que é bastante relevante. Cumprimentar meu amigo Eduardo, uma alegria, né, de estar aqui, ouvir esses demais presentes. É uma grande honra estar aqui na grande casa, né, do empreendedorismo paranaense. Essa que é uma das instituições mais antigas do Brasil, de representação do nosso empreendedorismo nacional. Penso que é a quinta mais antiga, né, salvo engano. Então veja só a relevância que nós segunda, não, acho que é a quinta. É a segunda ou a terceira, Eduardo? Terceira instituição mais antiga de representação dos empreendedores nacionais, né? Então isso é muito importante, fico muito feliz de estar aqui, exatamente para falar sobre essa temática, que é o que nós vamos fazer para o empreendedorismo. E essa pergunta, Eduardo, ela é muito relevante, porque vocês precisam cada vez mais buscar esse protagonismo. Acho que um dos grandes pilares que a gente traz vamos restabelecer a Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços do município de Curitiba. Nós precisamos institucionalmente ter essa voz e essa representação de todos os empreendedores do município. Acho que outro ponto importante também, né, sendo prático e direto nesse aspecto, nós vamos agora estamos passando por um processo de reforma tributária. Há ainda muitas dúvidas sobre o que vai acontecer, mas temos aí uma tendência de aumento da carga tributária, né, para toda a iniciativa produtiva do Brasil. Isso é um grande ponto.
uma concentração, né, na União sobre essa perspectiva, o que nos preocupa muito. E honestamente eu penso que nós enquanto municipalidade, a gente vai ter que trabalhar muito forte para que a gente possa buscar de volta essa perspectiva de melhora, né? Nós temos, sem sombra de dúvida, somos aí a única chapa, né? A única candidatura efetivamente da direita, então naturalmente com princípios liberais e conservadores para trazer para a nossa administração e para a nossa gestão. E o que significa isso? O que representa isso? Dar autonomia para o indivíduo, dar autonomia, livre iniciativa e condições para que vocês possam cada vez mais produzir, para que as empresas que são associadas à CP possam cada vez mais produzir. E a gente vai fazer isso em conjunto. Eduardo mencionou, nós promoveremos semestralmente congressos de fomento às soluções para a facilitação dos empreendedores. Muitas vezes a gente tem um índice de mortalidade absurdo, de mortalidade empresarial no Brasil, e nós queremos acabar com isso em Curitiba. E muitas empresas, elas fecham exatamente pela falta de acesso à informação por parte dos empreendedores, que estão ali lutando diariamente. E o pequeno empreendedor, o microempreendedorismo, talvez seja a grande solução empregatícia que a gente pode ter dentro da nossa cidade, porque a gente sabe que um pequeno empreendedor vai empregar 1, 2, 3, 5, 10 pessoas, e isso gera, sem sombra de dúvida, um ecossistema de crescimento continuado. Para melhorar o processo e o varejo na cidade, o que a gente precisa? De dinheiro circulando. Então, nós queremos cada vez mais criar mecanismos para que a gente tenha economia circular, para que a gente faça isso acontecer. Temos a proposta da descentralização e fomento da economia nos bairros. Então, nós queremos fortalecer as economias nos bairros de Curitiba, nas grandes regiões de Curitiba, para que as pessoas precisem se deslocar menos naturalmente, né? E aí fomentar o programa Compre do Seu Vizinho, né? Nós temos esse programa que está lançado dentro do nosso plano do governo, Compre do Seu Vizinho, para que a gente possa fomentar os bairros naturalmente, e aí também fazer a maior formação de empreendedores do Brasil. Eu trabalho com educação corporativa há muito tempo, e é um dos pilares da minha vida, e então a gente quer exatamente trazer isso para Curitiba. Nós queremos fomentar, junto com as entidades, né, correlatas, a maior escola de formação empreendedorística do Brasil, dando formação empreendedora para os nossos pequenos empresários sobre fluxo de caixa, gerenciamento, né, como um todo. Queremos criar o balcão único de serviços para os empreendedores, para facilitar a vida dos nossos empreendedores que sofrem tanto com o nosso sistema burocrático. Então, essas são algumas, né, das medidas que a gente quer, tem muita coisa a mais. E, naturalmente, tudo aquilo a mais que a gente quer vai vir desse diálogo aberto, sobretudo com as entidades representativas da classe empresarial. Obrigado. Muito obrigado, o candidato Eduardo. Pegando o gancho, Cristina, em relação ao que o seu vice comentou agora, em relação a essa descentralização e valorização do comércio nos bairros, né? Hoje, Paraná conta com mais de 8 milhões de veículos, sendo que deste número, 1,5 milhão estão registrados aqui na capital. Curitiba é a terceira cidade com maior trânsito entre as capitais do Brasil e a 38ª no mundo, segundo dados do Traffic Index de 2023. Ainda segundo essa mesma pesquisa, o curitibano gastou em torno de 94 horas em 2023 dentro do trânsito parado. São aí aproximadamente 4 dias parados dentro do trânsito, dentro do carro. Então, diante desse quadro caótico e crescente, quais são as obras estruturais que a candidata pretende realizar para reduzir esse tempo perdido? E outro ponto que a gente trata também aqui, a gente gostaria de saber, é essa questão dos radares dentro da cidade. É um tema antigo, mas que ele volta e meia nas eleições ele retoma, porque cada vez inovam com zonas calmas, zonas rápidas, etc., e isso acaba atrapalhando ou não o trânsito. Qual é a sua visão e quais são as suas propostas específicas sobre as obras estruturantes, que nós temos algumas aqui já acontecendo na cidade, com viés de ocorrer outras também? Vamos lá. Várias questões aqui, todas importantes. Como eu disse antes, eu tenho percorrido as ruas comerciais dos bairros e é impressionante como estão todas em obras, a gente sabe exatamente por quê, mas como os comerciantes estão insatisfeitos com as obras. O que eu ouço dos comerciantes? Vamos colocar uma ciclovia aqui na porta da minha loja. A pessoa sai daqui, eu tenho muitos clientes idosos
que saem distraídos, que saem batendo papo, vai ser atropelado pela bicicleta. A ciclovia vai levar para onde? Não tem um parque na ponta final e nem na ponta inicial. Ela tinha que estar 2 ruas para trás, lá sim seria a ligação de parque. Então, a sensação que está, e vagas de clientes, né, as vagas de estacionamento de rua sendo extintas, mais calçadas, ok, a gente precisa de mais espaço para o pedestre, mas no centro, nos bairros não tem esse volume de pedestres que precisa de calçadas tão largas. Não necessita isso, mas eu entendo. Fizeram a ciclovia na frente das lojas, tem que ter mais um espaço de calçada para distanciar a bicicleta do carro. Qual é o espaço de calçada nova? Antigamente, onde paravam os carros. Não tem mais cliente na porta da loja, no bairro, ele vai para o shopping. Vai parar onde? Ele vai parar, ainda mais em Curitiba, essa cidade que chove. Uma hora está calor, uma hora está frio e chove repentinamente. Ele vai parar o carro a 5 quadras de distância para ir naquela lojinha onde ele acostumou a comprar desde pequeno, ou ele vai para o shopping. Então, a sensação dos comerciantes dos bairros estão nos obrigando a ir para o shopping. Eles querem acabar com o comércio de rua. E a gente sabe o que acontece quando o comércio vai fechando. Que tipo de situação a gente vai começar, que é o que está acontecendo no centro, né? Que tipo de situação a gente vai vivendo? A degradação completa, mais moradores de rua morando por ali, mais criminalidade se infiltrando, menos gente circulando. Então, é muito importante assim, essa questão da gente repensar as obras, mas, de novo, eu só aceitei estar aqui para fazer algo com as pessoas e ouvindo as pessoas, que foi o que me formou como profissional. O jornalista não é jornalista se ele não ouve as pessoas. Eu só sei trabalhar ouvindo as pessoas. Tanto que eu estou fazendo campanha, os meus vídeos são tudo reportagem. Eu vou ouvindo os comerciantes perguntando sobre a obra, e vou ouvindo o pessoal das obras ali, vendo como foi feito. Não, mandaram fazer assim, e foi assim, não perguntaram para ninguém. Então, a gente realmente quer trazer uma nova forma de olhar para essas obras. Pegando as coisas macro. Linha Verde, eu sou usuária da Linha Verde, porque eu moro num ponto próximo à Linha Verde Norte, e os meus filhos estudaram a vida inteira no mesmo colégio onde eu fiz a minha formação fundamental, que é o Colégio Medianeira, ali na beira da Linha Verde, do lado da PUC. E agora o caçula está na PUC, então eu continuo circulando. Eu acompanhei os 17 anos de obras, as várias gestões. Eu vi os projetos serem executados pela metade. Eu vi as trincheiras e viadutos sendo ignorados, a Linha Verde aumentando de 4 pistas para 10. Imagina o fluxo de carro que chegou ali, sendo que os sinaleiros estão mantidos. A Linha Verde Norte, que acaba de ser inaugurada, mas ainda está em obras, a gente sabe por que foi inaugurada antes do término também. Não sei se vocês sabem, mas ela tem 2 novos sinaleiros. Ela tem 2 novos sinaleiros numa pequena montanha que foi criada artificialmente ali na frente daqueles atacadões, justamente onde vai ser o terminal. Agora vocês imaginem a cena. Trânsito pesado, a capital mais motorizada do país e a terceira com o maior número de congestionamentos. O trânsito parou numa subida, porque agora tem uma montanha ali, onde vai ser o terminal não sei se vão chamar de terminal do Atuba, mais ou menos próximo do Atuba. Aí você parou, abriu o sinal, demora um tempo para o trânsito desafogar, não vai desafogar no congestionamento que formou lá. E 50 ou 100 metros para frente tem mais um sinaleiro. Eles não foram inaugurados ainda, eu espero que repensem. Mas é assim, de novo, é a obra sendo feita fora do projeto e sem conversar com a cidade. Nós temos, claro que a gente vai ter que estudar a questão financeira e financiamento. Nós temos a ideia de instalar todas as trincheiras e viadutos que estavam previstos na Linha Verde, não foram feitos pelos vários prefeitos por motivos diferentes também. Né? Desde empresa que faliu no meio do caminho, aditivos de contrato, desvalorização do real, então o empréstimo era em dólar, já não cabia mais no bolso do usuário do real, né, do brasileiro, do curitibano. Então a gente tem esse projeto. Em relação a modais, eu descobri, olha que eu sou jornalista, tenho bastante informação, embora seja informação explicada, não sou especialista em nenhuma área, sou especialista em generalidades, mas eu descobri na campanha, estudando a cidade, estudando as possibilidades, através dos vários especialistas que vieram discutir conosco mobilidade urbana e trânsito especificamente, que metrô nenhum do mundo se pagou até hoje. Tem cidades no mundo com mais de 100 anos já de metrô. Imagine a gente fazer um metrô em Curitiba, Curitiba não tem demanda para metrô. Eu sei que a gente quer muito. A gente gostaria demais da cidade com metrô, com um transporte mais tranquilo, mais seguro, ar-condicionado. Não tem demanda em Curitiba para metrô. E nunca disseram isso abertamente, mas eu estou trazendo a campanha. A população precisa saber que não tem demanda. Nós vamos pagar por um modal caríssimo, cuja dívida vai chegar nos nossos trinetos daqui 100 anos,
e sabe-se lá se vai estar paga, porque os metrôs antigos não estão pagos até hoje, e a gente precisa ficar subsidiando o transporte eternamente, sendo que tem outros modais mais baratos e tão eficazes quanto, no nosso caso aqui, o VLT, e a gente está estudando até o monotrilho, mas eu estive no fim de semana em São Paulo, fui para a manifestação que começava às 2 da tarde, mas fiz questão de 6 da manhã ir para Santos, só para mostrar, só para viajar um pouquinho na linha de VLT deles, que existe há 8 anos, é extremamente eficaz, custa menos que o ônibus de Curitiba a passagem, R$ 5,50 a passagem do VLT de Santos, extremamente eficaz, muito segura, muito confortável, e a gente vê desde o engravatado até o jardineiro andando de VLT. Todo mundo deixa o carro em casa quando o transporte coletivo é eficaz e confortável. A gente tem que investir em estacionamentos também próximos aos terminais. A gente tem um projeto de fazer edifícios garagem em cima dos terminais ou subterrâneo, muito próximos aos terminais, para que as pessoas, e claro, municipais, com preços justos, para que as pessoas possam deslocar de sua casa até o terminal, largar o carro lá e ir trabalhar tranquilamente, seja o dono de empresa ou seja o funcionário, né? Então a gente está vendo tudo isso. Você tinha feito uma pergunta especificamente sobre radares. Isso para mim foi um dos motivadores de eu aceitar o desafio. Eu não aceito, eu até não gosto de chamar de indústria de radar, porque os radares são necessários. Então os empresários das empresas de radares vão ter diálogo comigo, não quero acabar com os radares, eu entendo a necessidade, especialmente para ser educativo mesmo, para a gente lembrar que na cidade a gente tem que desacelerar um pouco. Mas 30 e 50 km por hora eu não admito. Eu não admito. Ninguém prova que há segurança, porque não tem estatística provando que houve uma segurança maior para ciclista ou para pedestre quando reduziu de 40 para 30, por exemplo, mesmo nas vias em que foi implantada a ciclovia em conjunto, que é o caso da 7 de setembro e da João Alberto. Então, a hora que provarem isso estatisticamente, agora, óbvio que o motorista precisa ter sempre a educação para o trânsito, dizer 40 por hora, tem o ciclista, reduz um pouquinho. Mas não precisa você estar multando os motoristas que não estão a 30 por hora, numa via onde às vezes não tem ciclista nenhum, pedestre nenhum, e você pode fazer o trânsito fluir a 40. O que eu penso? A gente tem que voltar a dar lógica para o trânsito. As pessoas sabiam que rua de bairro o limite era 40 e que via rápida era 60. E hoje em dia ninguém sabe mais. Você entra numa rua que é 60, daqui a pouco tem um radar atrás do poste e você foi multado porque estava 50. Ou tem, quantos de nós levamos multas? Eu levei multa no Star, com o Star acionado, levei multa supostamente por não ter acionado o Star, tendo todos os comprovantes. Detalhe, só se recorre da multa digitalmente, o site da prefeitura estava fora do ar, eu estava para ir para uma cobertura de guerra em Israel. Quando eu voltei, era a véspera de Natal, passou o Natal no Novo, fui ver, tinha perdido o prazo. Eu tive que pagar uma multa por uma infração que eu não cometi. Então não é nem só radar, é realmente o achar que é o cidadão e é como a população está se sentindo. Isso eu ouço muito. Eu preciso ser tratado com respeito pelo gestor público. Eu não sou infrator. A gente sabe o quanto nós gostamos de ser certinhos, nos orgulhamos de ser uma cidade certinha que respeita as leis. Então é um tapa na cara quando o gestor vem e te multa sem você ter cometido infração. Ou porque você cometeu infração por causa de uma placa que surgiu de repente com uma velocidade menor do que a que normalmente a gente dirigia. Então, eu coloquei no meu plano de governo, isso eu fiz questão. Dia 1 do governo, tira todas as placas de 50 e 30 e a gente reorganiza esses limites de velocidade. Os radares a gente vai rever. Onde é necessário vai continuar, onde não é necessário a gente tira. E tem lugares, eu tenho recebido pedidos, um que veio forte é do cruzamento do Vista Alegre, onde dá acidente quase todo dia e não tem radar ali, é por excesso de velocidade. Então, onde precisa ter, terá, onde não precisa a gente vai tirar. E a gente propôs também, só para voltar um pouco à questão do empresariado, a gente propôs, claro que vai depender da Câmara, de a gente ter vereadores, uma boa base de vereadores para virem conosco, a anistia aos multados da pandemia, tanto empresários quanto pessoas físicas, porque eu recebi relatos apavorantes de jovens que tinham 14, 15 anos ali no início da pandemia, que estavam entrando em síndrome do pânico, trancados em casa, e os pais autorizaram que não tem ninguém na rua, atravessa lá e compra uma Coca-Cola na lanchonete da esquina só para se sentir um pouquinho livre. Foram multados porque estavam atravessando a rua, tinha que estar, fica em casa. Lembra aquela generala, né? Qual parte do fica em casa vocês ainda não entenderam, com aquela cara de raiva olhando para a câmera da TV? As pessoas, né? Esses jovens foram multados, o que aconteceu? Multas de 50 mil reais. Um adolescente, ele chegou agora na fase de trabalhar e não consegue trabalhar porque está na dívida ativa do município. O empresariado querendo dar vaga de estágio, querendo dar vaga de trainee, e não pode, porque a dívida ativa
município impede esse jovem de trabalhar. Olha o nível de aberração que a gente está vivendo nessa cidade, cara. Curitiba. Nós estamos em Curitiba, não é a cidade mais inteligente do mundo, então anistia para esses multados aí, claro que tem que passar pela Câmara. A questão dos radares a gente vai rever já no primeiro dia, especialmente dos limites de velocidade, e vamos investir pesado, nós vamos ter um novo modal. Curitiba é uma cidade plana, já com todas as canaletas prontas para receber trilho, é relativamente barata, eu tenho certeza que vem investimento pesado de setores do próprio transporte coletivo para serem aliados nessa proposta. E nós vamos criar novas oportunidades para diminuir o trânsito, melhorar também a questão da qualidade do ar, meio ambiente, colocando mais gente no transporte coletivo a preço justo. Essa coisa da tarifa mais alta do país também não justifica. A gente tem um bom transporte coletivo, mas em muitos pontos saturados, e precisando rever o preço da tarifa. Inclusive, a gente está estudando que vários países do mundo têm a tarifa cobrada por quilômetro rodado. Na hora que você vai comprar, e a tecnologia nos permite isso, a gente quer entrar pesado com tecnologia, a pessoa vai lá no terminal comprar a sua passagem, ou quando for comprar o cartão que seja, de alguma forma ela consegue indicar a origem, está ali no terminal onde ela está comprando a passagem, mas o destino, e o cálculo vai ser feito pelo deslocamento. Ah, mas o coitadinho do operário que mora na região metropolitana, ele trabalha lá na cidade industrial. Esse vai ter um subsídio, tanto da prefeitura quanto do empresariado, não tenho dúvidas. Mas para a população em geral, eu acho mais honesto pagar por quilômetro rodado, a gente vai estudar isso. Muito obrigado. Pegando um gancho, até na continuidade da resposta, segundo dados da URBS, Curitiba encerrou 2023 com um recorde negativo. A média de passageiros equivalentes no transporte da rede integrada de transporte foi menor desde 2010, quando começou a passar a vigorar esse contrato atual. No ano que vem, nós vamos ter um novo contrato de transporte público. E como que a senhora pretende agir e realizar em relação a esse contrato? Tivemos propostas aqui já de estatização de um candidato, tivemos propostas de migração parcial, diversas propostas diferentes, e isso vai impactar, sem dúvida alguma, nos próximos 10, 15 anos da nossa vida, algo mais. Porque a partir do momento que a gente escolhe um novo modal, ou uma nova forma, ou um contrato com determinadas características, ela muda o encaminhamento da situação. Então, qual que é a sua proposta, candidata, em relação e como irá agir em relação a esse novo contrato de concessão? Eu brinco que eu tenho pouca experiência com microfone, sempre acontece isso comigo. Vamos lá. Primeiro, realmente, isso a gente tem, a população não está sabendo no geral, mas a gente tem uma licitação, a gente tem 3 licitações muito importantes que acontecem nos próximos 4 anos. Então, o próximo gestor vai ter que encarar isso. Aqueles contratos de 10, 20, às vezes 30 anos que se assume em uma gestão e fica para vários gestores e para a população, né? Porque no final das contas somos nós que pagamos a conta de tudo através dos nossos impostos. Eu não sei exatamente como a licitação está sendo feita, do atual grupo político, que inclusive está concorrendo para permanecer no poder, que já está encaminhado o edital de licitação. Obviamente que a gente vai olhar para ver se está, que a cidade quer de novo. Não vou governar sozinha, vou ouvir as pessoas. Na história do metrô, por exemplo, se a população de Curitiba disser queremos porque queremos o metrô e não nos importamos de deixar a conta para os nossos descendentes que ainda nem nasceram, é um acordo coletivo que nós vamos fazer, então vamos fazer. Né? Essa questão do contrato aí, eu pretendo já incluir um novo modal nessa licitação. Trazer o próprio empresariado das empresas de ônibus, porque eu sei que eles têm condições de investir e têm interesse, eles também são usuários. Né? Todos nós circulamos por Curitiba. Por que a gente não está tendo o número de usuários no sistema de transporte coletivo que a gente gostaria? Estão falhando na prestação do serviço, muito caro. Quando a gente vê que a passagem custa R$6, para você ir e voltar é 12, dependendo do deslocamento que você vai fazer, você faz de carro sozinho dentro do carro, se levar mais gente, então já se pagou a gasolina e o estacionamento do dia. É isso, as pessoas optam por ir de carro, porque não estão vendo vantagem no transporte público. Se a gente entra já na licitação, com a opção incluída na licitação um novo modal, já fica embutida a probabilidade de abandonarmos nossos carros. Claro que, de novo, eu volto para a questão do estacionamento. Curitiba não tem. Então, como eu chego até o terminal, tem que ter, isso tudo tem que vir junto no pacote. Então, a minha ideia é já incluir nesse edital a possibilidade da construção dos estacionamentos próximos aos terminais e do novo modal. E o novo modal integrado com a rede que a gente já existe. A gente não pode desprezar essa rede belíssima que foi construída ao longo de décadas por várias gestões e que é eficaz e é modelo para o mundo, não só para o Brasil. Né? Mas a gente vai discutir muito a fundo
com o empresariado e, obviamente, com o usuário do sistema. A gente não vai fazer nada para Curitiba ficar pagando por 10, 15, 20, 30 anos, que não vai ser coletivamente algo bem recebido. A gente precisa ter a sociedade participando dessa discussão. Obrigado. Os temas aqui, para quem está acompanhando, eles são temas que acabam envolvendo de maneira direta o empresariado, então por isso que nós abordamos, por exemplo, a questão do transporte, porque o nosso colaborador, nós como usuários também somos impactados. E aí a gente fala sobre a questão do comércio diretamente aqui, mais da metade dos comerciantes que são vinculados à Associação Comercial do Paraná são pequenos e médios empresários, são aqueles que mais dependem do poder público e dos seus programas políticos. Então, por isso que a gente caminha para essas perguntas. Agora, caminhando para uma outra pergunta que parece que não tem a ver, mas tem tudo a ver, que diz respeito à educação dentro da cidade, porque os nossos colaboradores, os nossos filhos, quem tem filhos, são usuários do sistema público de saúde, público de educação, muitas vezes. E aí nós temos dois pontos. Um ponto diz respeito à questão da Receita Municipal de Educação. Hoje Curitiba está faltando mais de 10.300 vagas para crianças entre 0 e 6 anos. Segundo a Defensoria Pública, recentemente já não é mais 10 mil, é 13 mil. Aumentou de, acho que janeiro, fevereiro para agora. Teve uma mudança aí, aumentou para 3 mil vagas, estão faltando ainda. Regiões como Tatuquara, Cajuru são as mais afetadas. Então, boa parte hoje do atendimento das vagas da SESC é realizada pelos estabelecimentos de ensino conveniado. Então, nós tivemos aqui, novamente, qual o posicionamento da senhora em relação aos estabelecimentos conveniados? Pretende aumentar ou fazer novos concursos públicos para esse tipo de ação? E também, o Canzian, ele sempre fala para recordar, e eu não vou esquecer, que no Paraná existem 312 escolas cívico-militares, sendo 29 na capital. O que está faltando nas escolas públicas? Mais investimento nos profissionais da educação ou mais militarização desses profissionais? Então, acho que são as duas perguntas aí do ensino. Vou começar de trás para frente. A militarização, especificamente, eu não gosto da palavra, porque dá a impressão que a gente está impondo alguma coisa para a sociedade, parte da sociedade não quer, até por traumas de governos passados. Mas a questão é que quando a gente fala de escola cívico-militar, eu sou irmã de 3 ex-alunos do Colégio Militar do Paraná, na época em que nem se falava em escola cívico-militar. O que o Colégio Militar e as escolas cívico-militares trazem para dentro do ensino? Disciplina. É isso. Ninguém está obrigando ninguém a engraxar coturno no Colégio Militar, sim, porque eles estão formando também futuros militares, eles têm esse outro pilar. Mas na escola cívico-militar não existe isso. Então, esse barulho, essa gritaria que se faz contra a escola cívico-militar é simplesmente para colocar uma carga ideológica ali que não existe no ensino cívico-militar. Eles aproveitam a consciência do militar para a disciplina, para a hierarquia, e colocam esses militares na gestão. Os professores continuam os mesmos, o currículo não é mudado, mas a disciplina muda por completo. Chegou atrasado, não é mais oba-oba, não é entra chutando a porta e o professor que se dane. Não tem mais aquele desrespeito de não gostou da disciplina, bate no professor. Quantos vídeos a gente viu, eu como repórter, acompanhei quantas situações dessas, professor agredido por aluno, descontrolado dentro de sala de aula, está causando problema, vai para a direção. A gente viveu isso na nossa infância, na nossa adolescência, não era escola cívico-militar, mas infelizmente o mundo caminhou para essa rebeldia, para essa idolatria da delinquência. A gente precisa, com disciplina séria, sem violência, obviamente, mas com disciplina séria, voltar a escola para os rumos que ela deveria estar. Na questão específica das escolas que estão a cargo da prefeitura, creches e escolas de ensino fundamental, os CMEIs. Nós tivemos com muita gratidão a participação de diretoras de CMEIs e de algumas professoras e pedagogas de escolas e de creches. É impressionante o nível de estresse que essa categoria está sofrendo, a ponto de ter uma estatística extraoficial de mais ou menos 10% de afastamentos por problemas de saúde mental, que são depressão, estresse, burnout, síndrome de pânico. Por quê? Turmas superlotadas, então o problema não são só, e o só muito entre aspas aqui, tá? É um problema gravíssimo, das 12.000, 13.500 crianças sem creche, sem vaga em creche.
O problema é as que estão lá e estão em turmas superlotadas, com um professor altamente estressado, e não é estressado só porque as turmas são crianças, gente, de 5, 6 anos, turmas com 30. No meio delas, por força de lei federal, autistas, crianças com outras necessidades especiais, que, ok, se a gente caminhou para achar que elas estão bem nas turmas regulares, tudo bem, mas o professor precisa ser treinado para isso. Então a gente precisa realmente aumentar o efetivo para suprir esses que estão se afastando por problemas de saúde mental, atacar lá na base, para que a saúde mental não se perpetue, não vire uma pandemia ou uma epidemia entre os educadores do município, reduzindo, obviamente, o número de crianças por turma e dando bastante treinamento para que tanto a criança seja bem atendida quanto o professor consiga dar conta, né? Então, é investimento pesado em educação. Vagas de creche, tem que construir as creches no Tatuquara, no Cajuru e onde mais precisar. E construção não é da noite para o dia. Então, e as mães precisam trabalhar. E as crianças precisam estar lá socializando e recebendo o atendimento adequado para a idade. Como é que a gente faz isso? É parceria com a iniciativa privada, não tem outro jeito. Então, no primeiro momento, tem muita gente, especialmente pessoal da ideologia mais de esquerda, que acha um horror o município pagar voucher para a mãe conseguir matricular a criança na creche particular do seu bairro. Eu acho ótimo. Claro que não pode ser permanente, porque isso onera o município. Mas tem creches particulares com vagas sobrando e crianças precisando de vaga. A gente vai deixar isso continuar acontecendo? Óbvio que não. Enquanto isso, constrói a creche para depois remanejar para lá as crianças que precisam de creche pública. É assim que se resolve. E o investimento em paralelo a tudo isso, a gente começar realmente a dar uma nova perspectiva para essas crianças. Mudar a cultura. A história da educação financeira, oratória e empreendedorismo já na creche veio com muita força do próprio setor educacional. As crianças criança pequena está sendo lá, o futuro dela está jogado ao léu. Ela não sabe o que ela vai ser no futuro. E não é só a introdução à alfabetização, a introdução à matemática, tem que introduzir para a vida, ali já de pequenininho. Então a gente vem forte com isso. Vamos atacar de frente todos os problemas. Não preciso dizer, né? Saúde, educação e segurança pública é o tripé fundamental. A segurança pública, a gente não falou da questão do centro, mas a guarda municipal que entra, já está, né, a lei federal para ser votada lá, entra como polícia local, ela precisa de investimento efetivo também completamente defasado. É uma das 80% de promessas da atual gestão não cumpridas, de fazer o concurso público para repor a guarda. O município tem capacidade, pelos levantamentos da própria prefeitura, necessidade de cerca de 2.000 guardas, ele está com 1.300. Então tem uma defasagem imensa, essa delinquência aumentando, a questão dos moradores de rua é um problema de criminalidade também, e a gente tem que investir em treinamento, em equipamento para a guarda também. Tudo isso vai resultar lá para frente. Eu não tenho nenhuma pretensão de ser a gestora que vai ficar para a história com quem solucionou todos os problemas da cidade, mas eu tenho dito, se eu for aqui plantou semente e que daqui 40 anos as crianças de hoje estejam bem na parte profissional e a cidade bem na parte de segurança, já terei realizado a missão de uma vida, que não preciso ficar com o nome para a história. Deixa isso para o Barão do Rio Branco e para o Dr. Trajano Reis. Mas eu estou fazendo a minha parte e eu acho que a gente realmente precisa plantar essas sementes agora, não dá para esperar mais. A gente tem terreno, né? A gente tem fertilizante, a gente tem água para regar, só falta plantar as sementes. Bom, vou finalizar com uma última pergunta, vou adiantar da hora, e passo depois as palavras para o coordenador do Conselho, Ricardo Canzeiro. Candidata, 2022, os vereadores de Curitiba votaram em regime de toque de caixa, atualização do valor venal dos imóveis. Entre 2016 a 2021, a média da evolução dessa correção do imposto era em torno de 7% ao ano. Após a aprovação de 2022 a 2024, esse aumento saltou para 21% ao ano, impactando de maneira muito forte o comércio local. Sem contabilizar aí as cobranças de atraso e de dívida ativa, que impactam ainda mais nessa atualização dos valores. Qual será a sua posição e qual medida pretende adotar em relação a essa atualização da tabela? Permanecer com ela? Alguma proposta de alteração diferente? Inflacionária, etc.? Qual que é essa ideia do impacto direto ao comerciante? Eu preciso ver o orçamento do município para ver o porquê isso, como a gente fica, como fica a situação financeira da prefeitura se a gente voltar ao percentual anterior. Porque é injusto, não tenho dúvida.
Eu vivi isso, minha família viveu, e com todo mundo que eu converso, meu imóvel não valorizou nesse tanto. Da onde que a prefeitura tirou esses números? E óbvio que isso impacta financeiramente de uma forma gravíssima a todas as famílias e todos os empresários e os empreendedores da cidade, porque nós todos perdemos renda na pandemia. Poucos lucraram com a pandemia, né? Tem lá os chineses com os sites de videoconferência, todos nós usamos, então tem alguns setores, especialmente da tecnologia, que lucraram muito com a pandemia, vacinas, enfim. Mas nós, no geral, todos empobrecemos, para falar a linguagem popular, na pandemia. Ao passo em que o município achou que a gente enriqueceu, que os nossos imóveis foram supervalorizados. E como nós estamos muito ricos, vamos pagar muito mais imposto. E é aquela coisa, né? A gente até faz o sacrifício, a gente trabalha mais horas no dia e vamos pagar, nós queríamos fazer tudo conforme a lei. Mas cadê o retorno dos serviços? Esse é um grande questionamento. Então, o que eu prometo já, e é uma promessa que é possível de cumprir, nesse momento é o que eu posso dizer, nós vamos revisar, obviamente, esses percentuais que foram atribuídos ao valor venal dos imóveis. Aí, se ficar claro que o município sobrevive com pagamento de imóveis de IPTU mais baixo, a gente regride. Se houve um salto tão grande no ano, nada mais justo do que a gente ter uma compensação nos anos seguintes. O IPTU a gente paga todo ano. Tem essa encrenca aí da deforma, eu gosto de chamar de deforma tributária. Para mim não se reforma nada do jeito que foi feito. Tem essa encrenca de o governo federal estar centralizando tudo lá. Então, além de a gente estar pagando mais imposto, existe esse risco de a gente ter que passar o chapéu num governo altamente controverso. Estava lá o 7 de setembro sem ninguém na rua assistindo. Então, a gente não sabe muito bem né, por que as urnas eletrônicas não têm perna para ir assistir o desfile. Mas a gente vai ter que conversar com esse governo. E aí a gente tem que ser pragmático. Né? Nós vamos ter que conversar com esse governo e dizer, olha, Curitiba arrecadou tanto, não está no nosso cofre, mas os curitibanos que também são brasileiros precisam desse retorno financeiro para cá. Com a força dos nossos deputados, dos nossos senadores, obviamente, ajudando ali na conversa, nós vamos ter que conversar. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que estarei aberta ao diálogo para trazer de volta para a nossa cidade, para a gente reinvestir aqui o que os curitibanos pagaram de imposto. É o mínimo que se pode fazer. Mas prometo revisar esses valores de IPTU. Não é só IPTU, né? Nós vamos revisar isso. Foi criada antes da pandemia por outro gestor. Ela foi altamente supervalorizada na pandemia e continua agindo de uma forma que vai contra o desenvolvimento econômico. E eu não sou adepta desse tipo de tirania. Não só sou liberal nos meus pensamentos aqui em relação à economia, como sou extremamente humana no trato com as pessoas. Não acho justo que um empresário que está lá de madrugada, com a cozinha aberta, servindo refeições para os curitibanos, veja, de repente, entrar uma patrulha armada, botando todo mundo contra a parede, mãos para cima. É óbvio que o cliente vai achar que aquele empresário fez algo errado. Para ir lá medir a altura da descarga até a privada, para ver se está respeitando as regras XYZ do município. Não é desse jeito que vai ser feita a gestão e a fiscalização urbana com Cristina Grêmio prefeita. Isso vocês podem ter garantia. Então, a questão da AIFA vai ser revisada, a questão dos impostos também. Muito obrigado, candidata Cristina Grêmio. E para conduzir e para realizar o encerramento dessa sabatina de hoje, passamos a palavra ao coordenador do Conselho Político da CP, Dr. Ricardo Canziano. Bom dia a todos. Nós temos uma ligação familiar aqui de 22 anos, né? Você está conversando. Deixa eu só primeiro esclarecer algumas coisas aqui, que a colocação foi feita de uma forma e a resposta de outra. Quando a gente fala em escola cívico-militar, a gente não fala em militarização pesada, de militar na escola, que falta militar, falta disciplina, porque tem que ter militar. Nós estamos falando em currículo escolar. Que antigamente nós tínhamos os mais velhos aqui, tinha moral cívica, nós tínhamos pavilhão nacional, a gente ficava em fila, cantava o hino nacional, estava tudo bonitinho, certo? Então não precisa ter um militar para que a gente possa. O problema é que foi mudado o currículo. O histórico escolar hoje é outro. Então o que se pretende não é militarização, eles não falam em militar atuante, tem a questão da reserva até, né? Acho que faz muitos anos que não vê o revólver, mas não é isso que ele está falando exatamente dessa preocupação. Outra coisa também que me chamou a atenção, que era você não pertence nem a um grupo de poder, nem a um grupo político, certo? Você está sozinho aí nas mídias sociais.
E eu acho que todos nós gostaríamos até de saber quantos seguidores você tem hoje. Em todas as redes, e qual é o grau de confiabilidade deles com relação a voto? E se existe alguma interferência com relação às suas redes sociais, de robôs, de pessoas que estão entrando e estão só curtindo, e na verdade não são seguidores, eu acho que isso é importante também. Mas as duas perguntas que cabiam aqui, e que me chamam a atenção sempre, que a gente está falando, que nós temos um problema sério com relação a Curitiba. Hoje eu acho que é um dos mais sérios. Curitiba hoje, ela está ilhada, né? Nós temos, se você pegar o norte de Curitiba, nós temos saída pelo Barigui ali, que necessita fazer talvez um cebolão como tem em São Paulo. Quando você pega o sul, você sai aqui pela Avenida das Torres, né? Também está tudo parado, e a Vitor Ferreira do Amaral também, parada também, você fica horas no trânsito, né? Como o Estranho foi gentil, falou que é só 79 horas que nós temos de congestionamento. Eu acredito que esse número eu passei, brincadeira, eu passei bem. Mas então eu acho o seguinte: quais as obras estruturantes que você pensa com relação a essa mobilidade dentro da cidade, tanto nos horários de pico, de entrada e saída? Pela manhã você não consegue chegar, e na saída à tarde você não consegue chegar em casa. Tá? Então, eram essas perguntas por enquanto. Tenho mais aqui, mas eu não vou te fazer, não. Depois nós falamos. Me manda por e-mail, a gente responde depois cada uma delas. Obrigada pelas perguntas. As obras estruturantes iniciais que eu pretendo fazer, e a gente está estudando isso com o grupo de mobilidade e transporte, são especialmente na linha verde, por ser esse eixo. Já pega a questão da Ceasa, já pega a questão dos contornos, de alguma forma afeta a Vitor Ferreira do Amaral, os cruzamentos todos, a Salgado Filho é outra que tem problemas, a Avenida das Torres é um horror, né? E é sempre nesse horário. Estou dizendo, faz 20 anos que eu sou às 9 da manhã, aquilo ali eu conheço todos os pontos de travamento, onde que eu tenho que ir para a marginal, onde que eu volto, dou pista para cá, você fica sambando para tentar sair daquela loucura que começar pelos absurdos, inaceitáveis sinaleiros de pedestre embaixo de viaduto. Você faz uma obra com uma linha verde, já tinha o viaduto, não é que o projeto não foi executado, não tinha cruzamento e colocaram um sinaleiro embaixo do viaduto da Comunidade. Depois tem lá também na Marechal Floriano Peixoto, é só construir uma escadinha, já tem a área do pedestre lá no viaduto e desce pela escadinha, não precisa nem construir uma passarela. É muito simples, então é inaceitável, a meu ver. Eu sempre gosto de deixar, é a minha opinião, tá? Aceito quem pensa o contrário, a gente pode discutir, a maioria sempre vence, sou democrática. Mas eu acho que tem algumas coisas que a gente consegue fazer muito rápido. Os viadutos e trincheiras que estavam previstos no projeto, obviamente que tem questões financeiras envolvidas, tem licitação a ser feita, mas a gente quer destravar a linha verde. Eu acredito mesmo, e aí a gente coloca novos modais, não necessariamente na linha verde, não é a linha que precisa, é o setor que precisa mais de transporte coletivo. Mas a gente está com esses congestionamentos todos e eu acredito que muitos dos que usam carro deixariam o carro se pudessem pegar um modal mais eficaz e confortável. Insisto no conforto também. Mas a gente tem o caso da linha SIC Santa Cândida, que era o início do projeto de metrô que nunca veio, que tem uma demanda grande. Se a gente começa o VLT por lá, SIC, centro, olha tanto de deslocamento de carro que a gente já elimina. E isso afeta outras vias, afeta a saída do Barigui ali para o interior do estado, afeta em outros pontos que estão congestionados, especialmente no horário de rush, porque no horário de rush o VLT vai levar muito mais gente ao longo do dia todo, mas é onde ele suporta levar uma quantidade muito grande de pessoas sem a gente ter que ficar essas 94 horas. Então, imagine se a gente tivesse com todos os curitibanos com essas 94 horas, ou 90 horas perdidas no trânsito aí desnecessariamente, produzindo o tanto que essa cidade expandia. É muito tempo perdido fazendo nada. Cívico-militares, ok, é o meu parecer também. Não precisaria ter os militares, mas existe essa força, esse conhecimento, essa experiência focado em disciplina que pode servir ao nosso estado, à nossa cidade. Então, isso tudo que eu falei era para dizer que eu sou favorável às escolas cívico-militares. Obviamente que isso não tem a ver com o município, é um projeto de estado, mas eu sou favorável e a gente pode entrar e pretendemos nas creches e nas
escolas de ensino fundamental da prefeitura, um pouco de moral e cívica. Nós tivemos isso e nós crescemos sem nenhum problema das aulas do SPD, Organização Social e Política Brasileira. A gente, como criança, sabia o nome do prefeito, o nome do governador, o nome do presidente da República. Eu sei que o José Sarney se chama José Ribamar Ferreira de Araújo Costa por causa das aulas de SPD. Enfim, a gente precisa ter um mínimo de civismo. Muito do que eu entendo do funcionamento da República tem a ver com aquelas aulas. E na faculdade eu tinha EPB, que era Estudo dos Problemas Brasileiros. A gente saía aqui da Santos Andrade e ia lá para a reitoria para ter essa aula especial. E é importante os jovens não saberem o que é o papel do juiz e o que é o papel do Senado, da Câmara Federal. Olha o que está acontecendo com o Brasil. Porque a população aprova a tirania do judiciário. Porque não teve aula de educação para os problemas brasileiros, para a organização social e política brasileira. Então, a gente tem, respeitando o currículo, a gente tem condições de entrar já na rede pública municipal com essas disciplinas também, é muito importante. Faltou dizer algo muito importante que eu acho que, especialmente para vocês, pode ser impactante. Nós vamos fazer processo seletivo para a escolha do secretariado, dos presidentes, dos coordenadores das regionais da prefeitura, porque é inadmissível. O servidor público municipal está trazendo essa demanda com força. Nós dedicamos nossa vida ao serviço público na cidade e nós somos comandados por pessoas que nem sabem por que estão lá. Quer dizer, sabem, elas estão pagando uma dívida da eleição, elas estão pagando uma retribuição dos conchavos, das alianças. Então, sim, estou sozinha nesse aspecto. PMB, Partido da Mulher Brasileira, chapa pura, eu e o Jairo, o vice, somos filiados ao PMB, que é o partido que nos deu legenda, mas eu tenho a imensa maioria dos conservadores, dos patriotas, dos liberais de Curitiba comigo. E tem gente muito boa, muito capacitada. Nós vamos fazer. A gente vai abrir exceção para pessoas com notório saber na sua área. A gente quer, inclusive, aliás, hoje à noite já convido todos a assistirem. Eu estou fazendo lives diárias com o Jair, já faz 2 semanas, para expor nosso plano de governo lá nas redes sociais, onde eu tenho 1,5 milhão de seguidores no total das minhas redes sociais. Aliás, tira 600 mil, porque eu não estou podendo fazer para o Twitter, que está censurado no Brasil, né? Nossa tirania impôs isso no meio da eleição. A minha rede mais forte é o Instagram, também 600 mil, tenho mais 100 e poucos mil no YouTube, enfim, e a minha audiência é nacional. Então, ao mesmo tempo que me dá uma gratidão muito grande de saber que o Brasil inteiro quer Cristina Grêmio na prefeitura, porque é um relato que eu ouço aos milhares todos os dias, mas me dá uma angústia de eu não estar conseguindo chegar aos curitibanos. Por que eu só estou em terceiro há 3 semanas e meia da eleição? Porque pelas nossas pesquisas internas, metade dos curitibanos sequer sabe que eu sou candidata. Eu não tenho tempo no horário de TV, não me chamam para as entrevistas, não citam meu nome nas matérias. Até um tempo atrás, enquanto eu não estava pontuando ainda, né, porque não mencionavam meus nomes nas pesquisas, quando mencionavam, o que eles diziam? Fulano está tudo embolado, eleição super atípica, uma concorrência enorme entre fulano. Os outros pontuaram juntos 6%. Eu fazia parte dos outros, nenhum nome era mencionado. Então é um desafio imenso. Estranhamente, ou não, no dia 16 de agosto, quando começou a campanha eleitoral, eu tendo apenas as redes sociais para me divulgar, e sim, sendo muito forte nas redes, embora não possa dimensionar quanto das minhas redes são votos, são público curitibano, estranhamente eu perdi o selo de verificação do Instagram, que é o que faz, e eu pago, todo mundo sabe que você paga, né? Nós estamos falando de uma economia aqui, nós somos abertos a isso, eu pago, eu entendo a importância de o Instagram verificar e dizer para o público, essa aqui é realmente a Cristina Grêmio que você procurou. Então está aqui o conteúdo dela. O que acontece quando eu perco o selo? A plataforma entende que eu não sou eu e não distribui mais meus conteúdos. Despencou para 1/3 das visualizações, das curtidas, comentários e interações que eu tinha, e eu tenho um engajamento fantástico, suas próprias plataformas dizem. 30% da minha rede interagem comigo todo dia. Então, se eu estou falando de 1,5 milhão de pessoas, eu tenho lá 300, 400 mil pessoas diariamente querendo saber o que eu estou dizendo, o que eu estou fazendo, onde eu estou e quem está comigo. Só que despencou no dia 16, quando começou a campanha. E, estranhamente ou não, nesse fim de semana eu passei a sofrer ataques em massa de milícias digitais, que são robôs contratados, sabe-se lá por quem, para entrarem na minha rede social. Eles não estão me difamando, eles não estão fazendo nada. Eles só entram 100 mil, 200 mil, que é a minha interação diária, nas minhas redes sociais. O que a plataforma entende? A gente está falando de inteligência artificial, né? Não são seres humanos analisando ali, não tem como fazer isso.
Opa, os 30% de interação da Cristina já foram atingidos nos primeiros 5 minutos aqui. Meia-noite 5, os 300 mil já tinham entrado, não entrego para mais ninguém. E eu que tinha, a cada post meu, em cerca de 1 hora, 10 mil curtidas, 100 mil visualizações, agora eu tenho 500 visualizações, 8 curtidas, 1 comentário. Nós estamos numa campanha eleitoral com o Twitter censurado. Vejam o nível da gravidade, da desonestidade do sistema eleitoral. Obviamente que eu já acionei perito em crimes cibernéticos, as minhas fontes do jornalismo que estão vasculhando minhas redes, vão provar para A mais B, para a Meta, que eu tinha uma interação de 1 milhão de pessoas circulando e interagindo comigo por semana, e agora, a duras penas, mesmo seguindo com o mesmo ritmo de publicações, não, caiu assim para 2 mil, 3 mil. Então é um absurdo assim o que o sistema faz para impedir você de chegar ao eleitor. Mas nós estamos crescendo, com muita alegria. E eu gravei um vídeo ontem, está publicado nas minhas redes sociais, já explicando esse achaque que eu estou sofrendo. Vou comunicar ao TRE através de advogado eleitoral. Estou numa campanha forte por PIX, por doações para o CNPJ da campanha, porque eu preciso pagar advogado eleitoral para poder fazer uma mínima defesa lá em relação aos ataques que eu estou sofrendo e a todas as difamações que eu já sofri também. Teve a questão partidária, que acho que vocês acompanharam, já está vencida. E teve, após a questão partidária, uma difamação do nível Cristina Grêmio desiste para apoiar fulano. Na hora eu tenho que meter o carimbo de fake news, publicar nas minhas redes sociais para difamar quem está me difamando. Mas eu preciso de advogado eleitoral para comunicar tudo isso ao TRE. Isso é feito por advogado eleitoral. E eu preciso de dinheiro para pagar advogado eleitoral. Então, um mínimo de democracia era que todos os partidos tivessem fundo eleitoral para pelo menos pagar o contador eleitoral, que é obrigatório, informar todas as contas da campanha, e o advogado eleitoral para nos defender desses ataques que chegam. Mas, apesar de tudo isso, eu quero deixar bem claro que eu continuo com muita alegria, com muita fé. Eu estou vendo e tem esse impulsionamento enorme, essa energia do povo curitibano que quer mudança, e é isso que me traz até aqui, vai me levar até o dia 6 de outubro, com muita integridade, com muita honra. Estarei no segundo turno, se Deus quiser, para fazer frente aí sim com tempo igual, com mais oportunidade de debate, e a gente vai debater a cidade, que é o que eu quero. A minha campanha é uma campanha de debate, é o que eu quero. Muito obrigada pelo espaço. Espero que possa levar mais esclarecimentos e espero realmente receber sugestões de todos vocês. Ninguém é tão bom e tão especialista que se supere o coletivo, a sugestão trazida de todos. Então, estou aberta e quero muitas sugestões. Obrigada. Agradecemos a Cristina Grêmio e, em nome da Associação Comercial do Paraná, agradecemos a presença de todos e desejamos um ótimo dia.